Oi, gente querida, gente amiga da comunidade Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão, um beijo grande. Essa terça-feira não é meu dia habitual, mas a monja Reixin, e a luz está muito ruim no meu rosto, mas a monja Reixin teve uma questão e não pôde gravar, então estou eu aqui com a árdua missão de tentar conversar com vocês de forma improvisada. Peço que me desculpem, eu não estava preparada para gravar isso, mas vamos lá. Hoje, o que eu escolhi para vocês, eu acho que depois desse domingo, o esperançar veio de novo de forma muito forte. Então, eu escolhi desse livro aqui, ó, Parábolas de Jesus, por Frei Beto, estou atropelando minha língua. Alguns pontos para nós conversarmos, mas eu vou ter que abaixar os olhos para ler, tenho um pouquinho de paciência, todos vocês que estão deixando comentários, eu vou passar por lá e vou curtir. Estou diante de novos desafios muito grandes aqui na minha vida profissional, na minha vida pessoal, então estou um pouquinho atrapalhada. Tenham paciência comigo, mas vocês me sustentam pedindo sempre preces, orações, vibrações, para quem é de axé, axé, para quem é de reiki, reiki, e por aí vai, para quem é de meditação, meditações aí, pensando em mim, que isso tem me ajudado muito prontamente. Então, hoje nós vamos falar sobre o fermento, né? Porque acho que o fermento... Ai, gente, eu não consigo mostrar a luz. Eu coloquei a luz de um jeito que está muito ruim. A questão do fermento, né? Que está em Mateus capítulo 13, versículo 33, também em Lucas 13, 20 e 21. Então, o reino do céu é como um fermento que uma mulher mistura em 3 porções de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Nessa pandemia, quem teve condições, né, não é todo mundo, muita gente passou dificuldade, mas quem teve condições fez muito pão, né? Eu vi muita gente fazendo pão, o Mauro fez pão aqui, tem um Paz Bem fazendo pão. Então, ele coloca um comentário assim: o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, quem souber a pronúncia de Nag Hammadi e eu estiver dizendo errado, me corrijam, porque eu sou louca para aprender, mas não conheço. Quem sabe exatamente como se fala. No Egito, escrita em língua copta, e que se supõe datar do ano de 140, registra como palavra de Jesus o seguinte: vou ler para ser exatamente fiel ao texto do Frei Beto. O reino do Pai é semelhante a uma mulher. Ela tomou um pouco de fermento, escondeu-o na massa e com ele fez grandes pães. Jesus, excelente pedagogo, e isso é algo que nós espíritas também falamos muito, que Jesus é um pedagogo. Ao nos ensinar grandes lições, tomava como ponto de partida gestos triviais, como o fato tão universal e perene de uma mulher fazer pão. E hoje eu diria não só uma mulher, né, mas das pessoas, né, de todos, como diz o Felipe, fazerem pão. Ele quis, de novo, ressaltar como grandes conquistas resultam de pequenas iniciativas. Daí os exemplos da semente da mostarda pequena que se desenvolve no solo sem que a possamos ver, e do fermento que se mistura com a massa sem que seja possível distinguir uma coisa da outra. As duas parábolas têm o mesmo significado. As obras que contribuem para semear ou fermentar o reino de Deus entre nós, muitas delas aparentemente insignificantes. Opa, peraí, que eu acho que eu virei a página errada. Insignificantes. Uma associação de bairro, um grupo de teatro, uma escola rural, uma comunidade eclesial de base, um núcleo político na periferia. Dali surgem militantes que se empenham na luta pela justiça e pela transformação do mundo. E da minha parte, as reuniões mediúnicas, eu queria incluir aqui, que eu conduzo uma, foi o Sejus, na verdade conduzimos, somos um grupo, mas essas reuniões têm se proliferado e nós temos tido muitas... do plano espiritual, muitas avaliações bastante positivas por estarmos fazendo esse trabalho enquanto as casas espíritas estão, na sua maioria, fechadas e sem fazer de forma virtual. Em breve, espero que nós transformemos isso num relato para todos vocês. Então, aqui ele continua assim: 3 porções de farinha são suficientes para produzir 20 quilos de pão, que bastam para alimentar 100 pessoas. Quem cozinha sabe como a massa cresce depois que nela é misturada fermento. É uma coisa que eu gosto pessoalmente, Carla, eu faço numa máquina muito simples de pão, né? Eu não sei fazer na mão, que nem o Mauro ensinou aqui, eu não tenho muito jeito com coisas manuais.
Então, eu tenho uma maquininha muito simplória de pão e que eu coloco lá dentro. Mas se tem uma coisa que eu gosto, é quando a massa fica descansando, ficar olhando ali pela janelinha para ver a massa crescer. Me dá uma alegria, não sei explicar, mas me dá muita alegria ver isso. E aqui o Frei Beto está fazendo essa referência. E ele vai dizer assim: é o reino. De uma praxis aparentemente insignificante, brota algo expressivo, como uma comunidade, um movimento, um sindicato, um núcleo político. O fermento traduz a força do amor e da solidariedade. É dom gratuito oferecido por Deus. E isso é algo que nós também, espíritas, acreditamos muito, que esse reino de Deus pode se multiplicar aqui na Terra. Existem várias interpretações do reino de Deus, inclusive dentro do espiritismo, nós também lidamos com várias correntes, cada um interpreta de uma forma, mas nessa interpretação do Frei Beto, nós também acreditamos nessa multiplicação do amor, nessa multiplicação da solidariedade, e por isso estamos juntos, e juntas, como diz, né, inclusive neste canal. E daí tem um outro texto aqui que eu vi muitos debates, né, sobre as questões das eleições, né, falando se vai dar, se não vai dar, principalmente isso em São Paulo, né. Mas daí me lembrou essa parábola, então eu resolvi trazer para vocês também muito rapidamente. Vou abaixar os olhos algumas vezes para ler, mas estamos juntos aqui. E coloquei a luz errada, gente, desculpa. Eu sei que meu rosto está meio branco assim, mas se eu mexer na luz, cai a câmera. Agora, se eu mexer na câmera, cai a luz. Então, nós vamos juntos nesse caminho aqui, tá bom? As sementes, Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 29 e 30 a 32. Também em Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. E em Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 19. Vamos lá. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente no solo. Ele dorme, acorda, é noite, é dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga repleta de grãos. Quando o fruto está maduro, chegou a hora da colheita e imediatamente é cortado pela foice. Jesus disse ainda: como podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usar? O reino é como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes da terra. Mas quando cultivada, a mostarda cresce e se torna maior do que todas as plantas. Gera grandes ramos, de modo que os pássaros fazem ninhos em suas sombras. Isso também é muito estudado, principalmente no movimento espírita tradicional e mais conservador, mas nós progressistas, e por isso que eu trouxe o Frei Beto aqui, nós podemos olhar com esse olhar que ele olha e, a partir disso, não fazemos de tudo motivo de justificativa pelo grão de mostarda. Então, o que ele diz aqui? Qual é o comentário dele? O comentário dele é o seguinte: a primeira parábola se refere à espiga de trigo tão comum na Galiléia, onde Jesus passou a maior parte da sua vida. Pode ser chamada de parábola da paciência histórica. Uma atitude ética, um movimento social, uma proposta, por vezes, funciona como uma semente que germina sem que se saiba como. Assim são as sementes do reino ou da nova sociedade de justiça e paz que buscamos conquistar. Quantas pequenas iniciativas históricas se transformaram em grandes movimentos? Basta pesquisar a história de Gandhi, que também é uma história que nós, espíritas, adora, encontra e fala muito, que libertou a Índia do Império Britânico, de Martin Luther King. Alguém uma vez me pediu, Júnior, né? Alguém me pediu para falar mais sobre Martin Luther King. Eu ainda não estudei nenhuma biografia mais completa, por isso que eu não trouxe, mas eu sei que eu estou devendo, tá? Que liderou nos Estados Unidos a luta dos negros por direitos iguais aos brancos, de Nelson Mandela, que combateu na África do Sul a discriminação racial, e no Brasil, de Chico Mendes, que levantou a bandeira da preservação ambiental, em especial da Amazônia, e tantas outras pessoas, né? Lembrando Dorothy Stang e tantos outros aí que passaram por esse mundo, né? Tentando ajudar nas questões amazônicas. Agora temos o próprio Papa Francisco. A mostarda também é uma planta muito comum na Palestina, sobretudo em lugares quentes, como nas margens do Lago da Galileia e do Rio Jordão. Embora hoje em dia se conheçam sementes menores, o fato é que, ao crescer, a mostarda torna-se uma árvore de 3 a 4 metros de altura, na qual os pássaros se abrigam. Essa imagem certamente foi inspirada por esse texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos de 22 a 23. Arrancarei um broto de cimo do cedro, da extremidade de seus ramos, para plantá-lo no cume de um monte elevado. Haverei de plantá-lo sobre o monte alto de Israel,
Ele se expandirá em ramos, produzirá frutos e se tornará um magnífico cedro. À sua sombra habitará toda espécie de pássaros. E como é bom, né? Ouvir o canto dos pássaros. Aqui em São Paulo a gente não ouve muito, mas assim, principalmente eu que moro na periferia, na região periférica. Mas é muito gostoso quando a gente ouve. E ele vai dizer o seguinte, Frei Beto, que dessa parábola tão ecológica, ela ressalta o contraste entre o tamanho diminuto da semente e o porte de uma grande árvore. Portanto, é uma parábola de esperança, por aquilo que parece insignificante no futuro poderá render grandes frutos. Estamos vendo aí, né, nas questões políticas essa semana, que nós temos frutos, né? Ainda que se discuta se vai dar, se não vai dar, nas diversas instâncias, mas são frutos. Aí ele vai dizer o seguinte: Jesus quis enfatizar que pequenas ações aparentemente frágeis ou inúteis têm grandes consequências e geram múltiplos resultados. O próprio Jesus, um galileu crucificado como tantos outros em seu tempo, tornou-se uma pequena semente que hoje mobiliza milhões de pessoas e repercute em todo o mundo. Essa é uma das parábolas de otimismo. Reforça em nós a utopia, e como dizia Eduardo Galeano, eu não sei se esse texto ele pegou das veias abertas da América Latina, mas enfim, a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isto, para que eu não deixe de caminhar. Então, que continuemos caminhando. Muitas vezes nós lutamos por grandes projetos ideais e esquecemos que os pequenos gestos são importantes para reforçar. E aí ele traz um ditado chinês que uma longa caminhada se faz colocando um pé adiante do outro. Nós estamos aqui nessa jornada de paz e de bem, de espiritualidade plural e também aqueles que não confessam nenhum tipo de espiritualidade. E ele vai dizer o seguinte, a parábola inicia com essas palavras de Jesus, o reino de Deus. Para muitos cristãos, o reino de Deus é o que haveremos de encontrar na outra vida, após a morte. Mas o significado das palavras de Jesus era mais amplo. O reino de Deus era algo lá na frente. E aí, nós espíritas nos enquadramos nisso aqui. E também nos enquadramos como cristãos, embora haja uma discussão, porque como nós não aceitamos a questão da trindade, né, e Jesus como Deus, então muitos cristãos não nos consideram cristãos, mas nas obras de Allan Kardec, isso o Sérgio Aleixo fala com muita propriedade, nós temos desenhado uma vinha nas obras iniciais dele, o que nos remete à questão da cristandade. Então ele vai dizer aqui, é a promessa de Deus para a redenção da terra, por isso Jesus nos ensinou a orar, venha a nós o vosso reino, e não leve-nos daqui ao vosso reino. Aqui, neste mundo, Deus criou o seu reino, que a Bíblia, no Gênesis, descreve como um paraíso. Capítulo 1, versículos de 26 a 30. Aqui temos que recuperar o reino subvertido pela injustiça e o egoísmo humanos. Portanto, embora crendo que há vida após a morte, como assegurou Jesus, o reino de Deus deve ser resgatado nesse mundo. Nesse ponto, nós estamos totalmente andando juntos. É aqui, para o bem de toda a humanidade, que Deus quer ver seu reino realizado. É o que enfatiza o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, onde ele diz o seguinte, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia na boa nova. O verbo arrepender, segundo Frei Beto, aqui significa mudar de vida, abraçar outro rumo, sair de si para os outros. Por isso que eu estou feliz com as mudanças na minha vida. A expressão reino se deve à cultura monárquica dos tempos bíblicos. O próprio Jesus viveu uma época em que um contexto monárquico sobre os reinos de Tibério, imperador romano, e Herodes Antipas, governador da Galiléia, filho de Herodes. Então, hoje, nós podemos traduzir essa utopia do reino de Deus para o Frei Beto por uma sociedade de justiça e paz. E aí nós estamos juntos e o Sejus também, que é o coletivo de estudos de espiritismo e justiça social. Será uma grande conquista. E as sementes pequenas, como a de mostarda, já se encontram brotando através de nós, de instituições voltadas às questões sociais, da economia solidária, do bem viver indígena. Temos aqui o Eduardo Brasileiro, né, lutando por várias questões dessas, da economia solidária, do bem viver indígena, das lutas por igualdade de gênero. Eu estou aqui, né, também junto com minhas colegas, como a Adriana de Nanã e tantas outras que representam essa luta por igualdade de gênero e contra todo tipo de preconceito e discriminação. O apóstolo Paulo ressaltou essa contradição entre a pequena semente e o grande fruto em sua primeira carta aos Coríntios. Aí nós temos a aula do Paz e Bem, do professor Pedro Lima Vasconcelos, falando mais especificamente sobre essas cartas. E aqui ele fala, capítulo 1, versículos de 26 a 28. Vejam, irmãos, o seu grupo de eleitos. Não há entre vocês muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, o que é loucura para o mundo. Deus escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus
escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprezível para o mundo, Deus também escolheu, como escolheu as coisas que nada são para destruir as que são. Nós espíritas não acreditamos que Deus tenha escolhido o mal, mas que ele acontece por livre-arbítrio, por escolha de cada um de nós. Mas ele vai falar assim, cada pessoa que luta pelos direitos humanos e não se entrega às seduções dessa sociedade consumista, nem à busca pelo poder e riqueza a qualquer custo, é um grão de mostarda que sinaliza sua vida por testemunho, o prenúncio de uma grande árvore da uma humanidade livre. E aí ele vai finalizar dizendo assim, como diria Teilhard Chardin, há uma energia divina que perpassa misteriosamente toda a criação e a conduz à plenitude de amor. Então, um dia de muito amor para vocês, lembrando que nós vamos ter o Caminhos do Espiritismo na quarta-feira mesmo. Peraí, deixa eu pensar o que eu faço assim para não ficar tudo atrapalhado. Não, eu vou pensar, mas eu aviso vocês na aba da comunidade se eu coloco amanhã mesmo ou na quarta-feira o Caminhos do Espiritismo para não ficar um separado do outro. Tá bom? Um beijo grande, muito obrigada por me acolherem aqui mais uma vez. Paz e bem, gente. Paz e bem.